Agora nós vamos falar sobre variáveis de métodos. Variáveis de métodos são declaradas dentro de métodos, construtores ou blocos. Elas só existem durante a execução do método. Então, ou seja, enquanto as outras elas existiam dentro da classe, pertencia à classe toda, agora as variáveis de métodos só existem dentro do método. Elas também são conhecidas como variáveis locais. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Pense em variáveis de método como notas temporárias feitas enquanto executa uma tarefa, descartada após a tarefa ser concluída. Olha aqui o nosso exemplo, né? Nós estamos implementando, nós implementamos esse método inicializar. Agora, nós vamos, implementamos inicializar mesmo, está aqui. E agora, nós vamos ver que essas variáveis aqui, elas são locais, elas são variáveis de métodos, estão vendo? Ó? Elas estão aqui dentro da assinatura do método. Veja só, essa variável aqui e essa mesma aqui, e é diferente dessa. Se eu estiver fora do método e quiser acessar essa variável local, vou dizer que ela é igual a 3. Ó, já não consigo, tá vendo? Olha, porque ela tá como string, né? Vou colocar aqui como string. Ó, não estou conseguindo acessar. Vamos ver o que ele está dizendo aqui pra gente, ó. Criar class. Ele não entendeu nenhuma, tá vendo? Eu pensei que ele ia enxergar pelo menos essa daqui. Mas essa daqui ele não está enxergando, porque ela só funciona aqui dentro do método, desse escopo aqui. Agora, se eu quiser acessar essa daqui, eu teria que colocar o this. Eu acho que ele já pega. Ele não vai pegar, mas vamos fazer aqui esse método que vai ficar melhor, que elas geralmente são encontradas dentro dos métodos, né? Exibir informações. Então, vamos construir esse método aqui. Void exibir informações. Não tem nada aqui dentro, né? E vamos colocar aqui as informações. Vou colocar uma variável local aqui, chamada informações. E vou colocar um textinho aqui. Local. E aí eu vou pegar aqui o this.local. Tá? Nem vou colocar o this, só para a gente ver a questão ali de cima. Local. Tá? Vamos colocar aqui hora de acesso, que é a variável hora de acesso. E vou colocar aqui embaixo, né, o quantidade de... Vou deixar ali para colocar no outro método, né? Só fazer assim. Tá ok. Olha só, por que essa variável ela é variável de método ou variável local também? Porque ó, ela tem o nome local e ela só existe aqui dentro. Quando eu coloquei local aqui, ele nem enxergou essa variável aqui. O que ele enxergou? Ele enxergou a variável de instância aqui em cima, o meu atributo. Então, fora daqui, ela não existe. É a mesma coisa dessa daqui, ó, informações. Se eu for colocar um outro método aqui, e eu vou colocar aqui, ó, int get total online, né? Bem aqui. Fazer aqui, return, que ele retorna aqui pra gente. Ele vai retornar essa variável aqui. Certo? Mas digamos que porventura total online, que porventura eu quisesse acessar essa variável aqui dentro, ó, vou colocar um sort aqui só para ver se a gente tá bem aqui, colocar informações, tá, e pegar aqui. Veja, ele não reconheceu. Ele não reconheceu porque essa variável informação pertence a esse método. Então, por isso que ela é uma variável de método. É uma variável local. A mesma coisa essa daqui também, uma variável local. Só existe aqui dentro desse método. Tá? Então, aqui
a gente já aprende dois conceitos. Uma de variável de atributo, né? Uma variável de instância ou atributo, porque ela pertence à instância, à classe inteira. Olha só como ela é enxergada de todos os lugares. Agora, as variáveis locais, não. As variáveis locais, elas só são enxergadas dentro do próprio método. Ok. Agora, vamos, aqui no nosso testar usuário, vamos criar dois usuários. Aqui. Vou criar dois usuários, usuário 1, usuário 2. Vamos tentar agora mostrar as informações, né, tanto do usuário 1 e do usuário 2. Lembrando que a gente quer que seja mostrado o local, certo? A hora de acesso e também a quantidade de usuários online. Aqui mostrou mostrar, tá? Posso colocar assim, tá? Informações. Ou poderia fazer como esse daqui também, mas pode fazer. Então vou pedir para ele retornar uma string, tá? Aqui e aqui eu vou colocar return essa string informações. Pronto. Aí ele vai devolver isso aqui tudo para mim lá. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é do usuário 1, tá? O usuário 1 tá aqui. Eu vou primeiro inicializar ele, né? Porque eu tenho que colocar a hora, o local, vou colocar Brasília. E aqui eu vou colocar a hora de acesso, vou colocar meio-dia, tá? Depois que eu inicializei, né? Eu vou colocar para mostrar essas informações, exibir as informações, né? Aqui eu tenho que colocar ele no system, senão ele não sai nada, ele só está retornando para mim esse valor, tá? Aqui. E aqui um outro system para mostrar quantidade online. E aí eu chamo aqui dentro usuário ponto total de usuários online. Beleza? Para o usuário 2 é a mesma coisa. Vou mostrar aqui. Né? Aqui tirar esse 1 aqui. Vou colocar aqui Belém. Na hora eu vou colocar 13. Só que aqui é 2, né? Não podemos esquecer daqui que é o usuário 2. Usuário 2, usuário 2. Né? Pronto. Vamos executar aqui para a gente ver. Apareceu aqui, ó, local, horário de local foi Brasília, a hora de acesso foi 11 horas. Tudo bem, né? E a gente exibiu as informações aqui 12 horas e a quantidade online é de uma pessoa. No segundo, ele pegou também Belém, a hora de acesso foi 13, está ok. Só que a quantidade online ainda continua 1. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Porque o que está acontecendo aqui? Esse objeto, ele é uma cópia todinha disso daqui. Então, ele vai ter sua própria instância. Tem todas as variáveis lá de instância, tudo para ele, unicamente para ele. Esse usuário 2 também vai ter tudo unicamente para ele. Certo? Na hora que ele inicializa com 1 aqui para o objeto 1 e depois com 1 também para o objeto 2. Mas o certo não era acumular, né? 1, 2, 3. Como é que a gente resolve isso? Aqui, ó, nós vamos ver as variáveis de classe.
Então, essas variáveis aqui de classe, elas não são nem de atributo, ou seja, nem de instância, ou seja, ela não vai ser única para cada objeto, nem de método, ou seja, ela não vai pertencer a um único objeto, ela vai pertencer à classe inteira. Então, se ela pertence à classe inteira, ela vai ser compartilhada por todos os objetos. Então, quando eu adicionar um número novo para ela, né, um novo valor, esse novo valor vai ser compartilhado por todos os objetos. Aí a gente resolve aquele problema. Então, vamos ver como é que a gente faz? Então, variáveis de classe são compartilhadas entre todas as instâncias de uma classe, entendeu? Elas são declaradas com uma palavra-chave static. Pense em variáveis de classe como características comuns a todas as instâncias de uma classe, como um contador de quantos objetos foram criados. Esse aqui foi o nosso exemplo, é o usuário online, que ele tem que ser compartilhado por todos os objetos. Ele não pode deixar que todo objeto tenha uma cópia dele. Então, como é que a gente faz? Static, tá? Static, aqui, e aqui, mas também vamos deixar esse daqui como estático, porque, olha só, e também nós vamos colocar aqui como static, tá? Ou seja, e além dessa minha variável ser todinha de estático, ou seja, todos os objetos vão compartilhar ela, esse objeto também. Ele não vai ser um objeto de instância, vai ser um objeto de classe também. Beleza, e aqui como é que a gente chama ele? Aqui eu não vou chamar pelo objeto, porque ele é uma variável de classe, então coloco o nome da classe. Usuário online. Aí aqui a mesma coisa, usuários online. Vamos executar para ver? Pronto, agora sim, nós conseguimos mostrar local, Brasília, hora de acesso meio-dia, quantidades online 1. Local, Belém, hora de acesso 13, quantidades online 2. Então, essa é a diferença da gente ter uma variável de classe. Ela pertence à classe, tá vendo? Ela não pertence ao objeto. Então, ela é compartilhada por todo mundo. E é por isso que deu para eu adicionar mais um usuário online aqui e ser compartilhado com outro objeto. Né? É o que diz aqui, ó. Variáveis de classe são compartilhadas entre todas as instâncias de uma classe. Eu criei duas instâncias aqui, não foi, ó? Usuário 1 e usuário 2. E eles usaram a mesma variável de classe, compartilhando ela, né? Então, o escopo de ciclo de vida. O escopo é dentro da classe, mas fora de qualquer método, tá? E o ciclo de vida criado quando a classe é carregada e destruída quando a aplicação termina. Tá bom? E aí aqui a gente tem essa palavra reservada diz. Aí aqui nós temos um resuminho sobre as variáveis de instância, de classe e de método. E aí a gente tem aqui, ó, as variáveis de instância, que eu também posso chamar de atributo ou de variáveis global, ela tem um escopo dentro da classe e fora de qualquer método, tá? Eu posso usar ela também dentro do método, tá? Porque ela pertence à classe inteira. Então, dentro do método, que é um escopo menor, consigo enxergar as coisas que são maiores. O contrário, não, certo? Que aqui a gente vai ver que o contrário não dá. Elas só são enxergadas dentro do método mesmo, porque elas são locais. Tem um ciclo de vida quando o objeto é instanciado e destruído logo após, quando o objeto também é destruído. O acesso é através das instâncias da classe, então é por isso que eu coloquei ali usuário online, usuário 1 ponto, usuário 2 ponto, né? São acessados através ali das instâncias. E armazena dados específicos do objeto, só daquele objeto. E aí depois nós vimos aqui as variáveis de método ou variáveis locais. Elas só têm o escopo, ou seja, visibilidade dentro do método, onde são declaradas, né? Foi aqui que a gente viu, ó. Aqui, variável local e local só tem validade aqui dentro. Aqui nessa classe aqui também, pessoal, olha, isso aqui é o método principal, tá? Isso aqui é o método principal. Então, significa que tudo isso daqui é local.
tá? Então, todas variáveis de método. Aqui é uma variável de método, aqui é uma variável de método. Se eu estou aqui fora e fazer void, mostrar, só fazer assim, só para criar um outro método aqui da classe, e quiser acessar o usuário 1 aqui, usuário 1 ponto, já não enxergo, tá vendo? Porque esses objetos aqui são locais, estão dentro desse método principal aqui, ok? Então, qual é o escopo dela? Só apenas dentro do método, onde são declarados, onde eu acabei de mostrar. Né? Tudo que está dentro do método principal só vai aparecer ali dentro, fora eu não consigo. Tudo que está dentro de um construtor só vai aparecer dentro do construtor. Tudo que estiver dentro de um método normal só vai aparecer dentro do método, fora eu não consigo acessar mais. Elas são criadas quando o método é chamado, destruído quando o método termina. O método principal é chamado, cria tudo aquilo ali. Depois que o método termina, desapareceu. O acesso somente dentro do método onde foram criadas. O usuário 1 ponto só posso usar dentro do método principal. Usuário 1 ponto, quando eu tentei acessar fora, não consegui. O uso armazena dados temporários usados dentro do método, ok? E por último, a gente viu as variáveis de classe, ou seja, as variáveis estáticas. Quando vocês ouvirem aí variável estática, já sabe que é uma variável de classe. Elas têm o escopo delas, né? Elas são enxergadas dentro da classe, fora de qualquer método, tá? Com a palavra-chave static. É bem parecida, o escopo dela é bem parecido com esse daqui, tá? Só que daí, para acessar ela, olha só, através da classe diretamente, sem necessidade de instância. Então, quando eu acesso ela, olha só, a minha variável de instância, eu coloquei a classe, o nome da classe, e não o nome do objeto. Tá vendo? São duas variáveis de classe. São criadas quando a classe é carregada e destruídas quando a aplicação termina. Entendeu? Então, elas só são destruídas quando a aplicação termina. Foi por isso que no nosso exemplo, eu criei um objeto, mostrei as informações, criei outro, mostrei as informações e ela ainda estava guardando as informações anteriores. Porque elas são só destruídas depois que a aplicação acaba. Então, o acesso delas que é diretamente da classe, sem necessidade de instância, foi o que eu falei. Armazena dados comuns a todas as instâncias da classe. Então, foi isso que aconteceu bem aqui, ó. Né? Armazenei um usuário, depois dei um conte mais ali dentro, né? Incrementei, e ela ainda estava sendo compartilhada por todos os objetos. Objeto 1, objeto 2, compartilhando a mesma variável.